Galera, tudo bem com vocês? Passando para mais um pequeno vídeo. Missionário João Batista Ferreira na área. Olha, vamos compartilhar, vamos curtir o vídeo. Ó, rapaz, bora compartilhar, bora passar essa pequena catequese para algum amigo seu, alguma pessoa que está com curiosidade sobre a nossa fé, ou algum católico frio, mas que precisa de mais elementos para começar a esquentar a fé e buscar mais nas escrituras e na tradição e no magistério. Vamos compartilhar esses vídeos. Agradeço de antemão aqueles que estão curtindo os vídeos. Que Deus abençoe o coração de vocês. Nossa Senhora os proteja. Nossa Senhora de Anguera e São Padre Pio, rogai por nós. Olha, eu vou fazer um vídeo aqui para vocês tirar de uma vez por todas essa negócio da cabeça de vocês, né? Que muita gente fala, porque a igreja católica se diz a igreja de Cristo. Os protestantes, Cristo não escolheu placa de igreja. Claro que não, Cristo não escolheu placa de igreja, por isso mesmo que a nossa igreja não tem placa, né? Mas Cristo escolheu que a sua igreja tivesse uma sede fixa em alguma parte do planeta. Não podia ser mais em Jerusalém. A aliança que Deus fez com o povo de Jerusalém, a aliança que chegou ao seu fim com a vida e a encarnação de Cristo, né? E a sua ressurreição. Cristo, aquela igreja que Cristo proclamou que ele ia criar através do seu próprio sofrimento, né? Capítulo 16 de São Mateus, verso 18 ao 19. Ela foi para Roma e a gente vamos mostrar na Bíblia e no contexto tradicional. Você, olha, saia da ignorância, deixe de ser um católico ignorante e vem estudar comigo. Bora, vamos estudar. Vamos entender um pouquinho mais sobre a igreja de Cristo em Roma. Porque em Roma, se a gente for estudar a história da igreja, a gente vai ver por que Cristo foi para Roma. Porque lá estava o imperador, lá estava toda uma estrutura. E Cristo colocou seus dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo, para pregar lá. E lá eles foram mortos, um decapitado. Paulo fala a tradição. São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Olha, vamos escutar e vamos prestar atenção no vídeo. Vamos olhar o mover de Cristo para tirar. Ele anunciou que ia tirar essa igreja de Jerusalém. Vamos prestar atenção. Que Cristo veio para os seus e os seus o rejeitaram. Capítulo 1 de São João, vai ficar o texto na tela. Capítulo 1, verso 11 de São João. O Evangelho de São João. Veio para os que era seu e os seus não o receberam. Olha o que fala São João. No capítulo 21 de São Mateus, verso 43, olha o que o nosso Senhor Jesus Cristo fala. Por isso vos digo que vos será tirado o reino de Deus e será dado a um povo que produza os frutos dele. Aí Jesus está falando aqui, citando a questão da pedra angular, e ele fala, vai ser tirado de vós. Ele discutindo com os judeus sobre essa questão. Prestem atenção que no capítulo 1, verso 11 de São João, ele já deixa bem claro, São João, Cristo veio para os seus e os seus não o receberam. Mateus 21, verso 43, Cristo fala que vai tirar. Preste atenção no que fala Paulo, aquele que foi lá para Roma, e a gente vê o percurso que Paulo fez em Atos dos Apóstolos para testemunhar Cristo lá em Roma. Vamos ver o que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele coloca no capítulo 11, verso 17, Paulo escreve assim aos Romanos. Versículo 16, para nós começar. Olha o que Paulo coloca para os Romanos, capítulo 11, verso 16 ao 18. Olha, se as primícias são santas, aqui ele está falando de Cristo, né? Cristo, ele é o Senhor da igreja, ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, os ramos também o são. Aqui São Paulo está falando aqui de cabeça e o corpo, Cristo e sua igreja. Se alguns dos ramos foram cortados, é tu, oliveira selvagem, fostes enxertada em seu lugar, agora recebeste seiva da raiz da oliveira. Não te envaideças, nem menosprezes os ramos, pois se te gloriares, sabe que não és tu
que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Quem sustenta a igreja de Cristo é o próprio Cristo. As portas do inferno não prevalecerão. Não esqueçam o que Jesus falou no capítulo 16 de São Mateus, verso 19. Não prevalecerão. Mas aqui Paulo está falando para os romanos. Se as primícias são santas, né, a massa todo é corpo, cabeça e corpo. Corpo e cabeça de Cristo, né? Prestem atenção que Jesus falou que ia tirar de Jerusalém, né? Vamos entender na patrística também essa questão, mas vamos buscar mais. Olha, no verso, a igreja, ela foi edificada, né? Ela caminhou, Cristo, depois da ressurreição, Deus soprou o Espírito Santo sobre a igreja recebeu o Espírito Santo em Atos dos Apóstolos e ela caminhou. Ao caminhar, muitos dos judeus convertidos queriam trazer a doutrina judaica para dentro do cristianismo. O cristão, que foi chamado primeiramente Paulo e Barnabé no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, quando essa igreja se expande, aí Santo Inácio de Antioquia chama ela de católica, né? A catolicidade significa a expansão, a universalidade da igreja pelo mundo todo. Mas vamos entender um pouco mais que quando os judeus se converteram, muitos deles queriam trazer a doutrina judaica para caminhar dentro do cristianismo e os apóstolos não aceitaram. Teve o Conselho de Jerusalém, capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, no verso 28 e 29, há essa ruptura total com a questão doutrinária. Já não existia a questão judaica, somente o povo convertido lá dentro, né? Mas houve a ruptura total. Aí, depois daquele concílio, foi decidido que não precisaria os cristãos observar a lei mosaica, né? E a igreja caminhou. A gente vê que Paulo chegou no capítulo 28, verso 14 de Atos dos Apóstolos. Paulo chega a Roma para testemunhar lá em Roma. A gente sabe que Pedro também foi para Roma. Olha, no capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, verso 14 e 15, Bíblia Ave Maria. Ali encontramos irmãos que nos rogaram que ficássemos na sua companhia 7 dias. Em seguida nos dirigimos a Roma. Os irmãos de Roma foram informados de nossa chegada e vieram ao nosso encontro até o foro de Ápio e as 3 tavernas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e se sentiu animado. Paulo passou mais, a Bíblia deixa bem claro no versículo 29 que Paulo passou 2 anos lá em Roma até chegar ao seu martírio, né? Paulo passou exatamente esses 2 anos pregando dentro de Roma até chegar ao seu martírio. E ali Paulo escreve aquela passagem famosa da 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, né? Combati um bom combate e guardei a minha fé. Vamos entender um pouco mais dessa questão na questão. E Pedro? Paulo, a gente sabe que Atos dos Apóstolos achou bem claro. Ele permaneceu por 2 anos em Roma, né, pregando o evangelho, trabalhando, mas até que Paulo teve, apesar de estar de alguma maneira numa prisão domiciliar, né, Paulo teve que testemunhar e foi julgado e condenado e foi decapitado. E Pedro? Vamos entender um pouco mais dessa questão de Pedro. Na 2 Pedro, na 1 Pedro, melhor dizendo, no capítulo 5, a gente vamos entender Pedro, nas suas cartas que Pedro mandou escrever, né? Pedro, analfabeto, primeiro papa, né? Deus capacitou Pedro. Pedro não tinha condições de escrever, mas tinha pessoas que escreviam por Pedro, né? Mas Pedro gigante no testemunho. Vamos entender, olha como fala Pedro no capítulo 5 da primeira carta de São Pedro, verso 13. A igreja escolhida da Babilônia sauda-vos, assim como também Marcos, meu filho.
Por que Babilônia? Pedro falou, porque Pedro estava em Roma. Prestem atenção que o termo de desprezo para designar a cidade de Roma, Marcos é seu filho, evangelista Marcos, era discípulo de Pedro. Era o termo que Pedro usava, e na época da patrística, né, do começo ali do cristianismo, usava porque significava um grande império, né, que ia cair, Roma. E Pedro escreve lá de Roma. A gente entende que outras cartas foram direcionadas a Roma, começou a ter um grande prestígio, né, por causa que lá foi derramado o sangue dos mártires, né, Pedro e Paulo e muitos outros. Na própria carta aos Hebreus, capítulo 13, o escritor de Hebreus escreveu lá de Roma também. Prestem atenção, no versículo 24, capítulo 13, fala assim: saudai-vos a todos os que vos guiam, a todos os santos. Os irmãos da Itália vos saudam. Da Itália, Roma, Itália. Prestem atenção como mostra claramente que Pedro esteve em Roma e ele morreu lá em Roma. Mas, irmão, mas não ficou muito claro isso aí não. Olha, eu vou te mostrar algumas outras frases da patrística. Eu vou começar... vamos começar por quem? Vamos falar primeiro São Clemente, né? São Clemente de Roma. São Clemente de Roma, um dos padres da patrística, lá do começo da patrística, né? Prestem atenção como ele escreveu. Observando por meio das cartas de São Clemente Romano aos Coríntios, verificamos o martírio de São Paulo e de São Pedro em Roma. Quanto ao martírio de São Pedro, assim se expressa. Olha como São Clemente Romano colocou. Olha, nós temos a patrícia, nós temos testemunhas que deixaram registros sobre esse martírio. Portanto, o protestante não adianta. A sede da Igreja de Cristo, ele escolheu Roma. Ali, Cristo derrubou um grande império romano com o sangue dos seus fiéis, dos seus mártires, que ele santificou e mandou dar o testemunho. Prestem atenção, o que colocou São Clemente Romano? Pesquisem aí, que vocês quiserem, dê uma pesquisadinha no Google aí qual foi o ano de São Clemente Romano, para vocês entenderem bem a proximidade do testemunho dele com os apóstolos. Olha o que coloca São Clemente Romano. Pedro, pela inveja injusta, suportou não uma ou duas, mas muitas fadigas, e depois de ter prestado testemunho, foi para o lugar glorioso que lhe era devido. É sobre o martírio de São Paulo, por causa da inveja e da discórdia, Paulo mostrou o preço reservado à perseverança. 7 vezes carregado, cadeias, exílio, apedrejado, tornando-se arauto no Oriente e no Ocidente, alcançou a nobre fama de sua fé. Aqui você pode encontrar nessa descrição nos padres apostólicos. Apostólico quer dizer pré-apostólicos, né? Teve os apóstolos e os padres pós-apóstolos, né? Não pós, depois dos apóstolos. Portanto, São Clemente próximo ali dos apóstolos, né? Depois pode-se dizer uma segunda ou terceira remessa de padres que vieram após os apóstolos, né? Ele diz claramente que Pedro e Paulo tiveram seu martírio em Roma. Também Santo Irineu de Lyon, aí eu já posso dar datas a vocês aqui, eu não pesquisei bem a data de São Clemente Romano, mas Santo Irineu de Lyon numa data que próximo dele ali também, padres pós a era apostólica. Fala-se que Santo Irineu morreu no ano 206, nasceu 100 e alguma coisa, portanto entre o século I e o século II. Prestem atenção que coloca Santo Irineu de Lyon. Além de ter escrito sobre o primado da Igreja de Roma e de seu bispo em vários momentos de sua vida, podemos perceber que Irineu encarnou a comunhão eclesial, que tem no bispo de Roma
uma de suas garantias. A história registrou 3 momentos quando o presbítero Irineu intercedeu junto ao Papa Eleutério para que houvesse paz na comunidade cristã, quando da crise montanista. Preste atenção, o grande bispo, que ainda era sacerdote, Irineu de Lyon, que intercedeu junto ao Papa Eleutério, um Papa que foi do século I, II, ficou ali entre o século I e II, no ano 175 até 189. Prestem atenção e depois vocês pesquisem as datas aí no Google, vocês vão encontrar. Olha, mais questões sobre Irineu e Roma. Na questão pascual, Irineu intercedeu junto ao Papa Vítor pelas comunidades de Éfeso. Irineu também testemunha as peregrinações que seus fiéis faziam a Roma. Por quê? Porque eles iam para os sepulcros de Pedro e Paulo. E Irineu testemunhava as peregrinações. O Papa Vítor pode-se dizer que teve mais ou menos só 10 anos de papado, né? Pode-se dizer que foi logo após o Papa Eleutério, mais ou menos ali depois do ano 89 até o ano 189 até o ano 199, por ali aproximadamente. Pesquisem depois, porque se eu ter errado alguma data por alguma coisinha, eu peço perdão a vocês, mas foi por ali, mas quase que certeza, né? Prestem atenção que Irineu testemunhava que seus fiéis iam a Roma, aos sepulcros dos apóstolos, né? Imagine vocês que a igreja é chamada católica e eu estou aqui com os escritos de Santo Inácio, sensacional, Santo Inácio de Antioquia, ali bem próximo dos apóstolos, e ele escrevendo a outro padre pós-apostólico, Policarpo de Esmina, aos Esmirniota. Olha o que coloca Irineu, olha como escreve. Prestem atenção. Aonde aparece o bispo, aí esteja a multidão. Do mesmo modo que onde está Jesus Cristo, aí está a igreja católica. Prestem atenção. O bispo Inácio de Antioquia, que escreveu as suas cartas mais ou menos no ano 107 a 110, indo para Roma para ser martirizado pelas feras. Aonde aparece o bispo, aí esteja a multidão. Do mesmo modo que aonde está Jesus Cristo, aí está a igreja católica. Olha só, prestem atenção como a igreja católica, porque o primeiro padre pós-apostólico a chamar a igreja de católica foi Santo Inácio de Antioquia, no próximo ano 107, 110. Prestem atenção como coloca outro padre do século IV agora, século IV, V, Agostinho de Hipona. Olha o que ele fala sobre Roma. A origem desta frase é uma frase bem conhecida que eu vou falar para vocês aqui. A origem da frase que Santo Agostinho coloca: Roma falou, caso está encerrado. Ele escreveu essa frase, sabe qual foi o ano? Pode pesquisar no Google aí que você vai encontrar bem fácil. Dá uma pesquisada no Google aí, ó. A origem desta frase encontra-se em Santo Agostinho de Hipona. Nascimento, né? 354, falecimento 430. 354 nascimento. Sua morte no ano 430, logo depois de ter caído todo o Império Romano, que estava fragmentado, né? A questão política dos imperadores ali já tinha uma queda quase que total, né? Do Império Romano, muito frágil estava ali naquela época. Olha porque ele colocou essa frase, né? Para encerrar a controvérsia pelagiana, o Papa Inocêncio I condenou essa heresia tão enfaticamente em 417, que motivou Santo Agostinho de Hipona a pronunciar esta famosa frase no dia 23 de setembro de 417.
no dia 23 de setembro de 417, em seu sermão, aí tem vários, foi milhares de sermões de Agostinho. Aí olha o que ele coloca, né? Roma locuta causa finita. Quer dizer, uma frase latina que significa literalmente em português: Roma falou, o caso está encerrado. Olha só a moral da igreja de Roma. Olha só, eu coloquei aqui para vocês, ó, santos do século 1 e 2, santos do século 4, minha gente, para mostrar para vocês que não foi só, porque muito protestante vai dizer, não, mas Agostinho já tinha passado o famoso edito, né, lá de Constantino, no ano 303, 314, não. Falei padres como Irineu de Lyon, bispos, e também Clemente Romano, Inácio de Antioquia. Prestem atenção porque, para nós finalizar com a Bíblia Sagrada, porque Paulo coloca no capítulo 1 de Romanos, na carta aos Romanos, verso 7 e 8, ele coloca: a todos os que estão em Roma, queridos de Deus, chamados santos, graça vos seja dada, paz da parte de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo nosso Senhor. Primeiramente na verdade, graças ao meu Deus por Jesus Cristo, na consideração de todos vós, porque em todo o mundo é divulgada a vossa fé. Olha o que São Paulo está falando, em todo mundo a vossa fé, no contexto universal. Por isso que Paulo era muito lembrado por Inácio de Antioquia. Por isso que Inácio de Antioquia coloca esta grande frase. Olha, vou repetir de novo. Ano mais ou menos 107 a 110. Olha o que coloca Inácio de Antioquia. Santo Inácio, bispo de Antioquia: onde aparece o bispo, aí esteja a multidão, do mesmo modo que onde está Jesus Cristo, aí está a Igreja Católica. Olha, sensacional. Eu vou usar muitos textos desses escritos de Santo Irineu, de Santo Inácio de Antioquia. O cara escreveu demais, o cara conhecia demais a Bíblia, era um padre apologista também, conhecia demais. Para nós que estudamos a Bíblia, esses caras são sensacionais. Por isso que a Igreja Católica tem um tripé: tradição, Bíblia e magistério, santo magistério. Não tem como a igreja não se sustentar se não for com esses três, o tripé. É assim que Cristo quis, é assim que Cristo fez e é assim que a igreja caminha. Salve Maria, viva Cristo Rei. Eu e você, nós não somos merecedores de ser chamados de cristãos católicos, mas Cristo nos escolheu. Viva sua fé intensamente, busque os sacramentos, busque Jesus, e quando a gente adormecer, veremos Deus face a face. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E sua Mãe Maria Santíssima, Nossa Senhora de Anguera e São Padre Pio, rogai por nós.